122, hoje, 18 de maio de 2023. Nós vamos passear na parábola dos talentos, mas antes, vamos fazer com que os nossos talentos se elevem um pouco mais e vamos conversar com a espiritualidade maior, com o Mestre Jesus. Querido amigo, aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por permitir que esses amigos espirituais nos cerquem, nos amparem e nos inspirem naquilo que é de melhor. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Momentos onde procuramos aprender um pouco mais da vida, da continuidade da existência e das injunções às quais nos comprometemos. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Amigos espirituais, nossa gratidão. E esperamos contar sempre com a ajuda de todos. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, ela traz uma série de significados, uma série de caminhos a serem seguidos. E nós vamos procurar trilhar alguns deles. Mas antes, preliminarmente, vamos a algumas recordações a modo de que possamos melhor despertar o nosso entendimento para a parábola dos talentos. E nós vamos iniciando com o Leon Denis, nessa passagem do livro Depois da Morte, aonde Leon escreveu: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado muitas faltas, muitas iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o fardo dessas lembranças seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, às vezes, difícil de suportar. Seria muito mais ainda se no cortejo de nossos males presentes viesse se juntar a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Então vejam que essa colocação do nosso querido Leon é bem justa a todos nós. Ela se ajusta a nós de uma forma bastante simples. Bastante simples. Não precisamos pensar muito para verificar que tudo isso cabe em todos nós. Mas vamos mais adiante.
Foi? Não, deixa depois. Pode seguir. Voltou. Vamos em frente. Vamos entrar agora na Gênesis. Vamos percorrer um caminho no capítulo 11, Gênesis espiritual, item 12, onde Kardec escreveu assim: ainda aí se manifesta a bondade do Criador. Ainda aí se manifesta a bondade do Criador, se manifesta porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência. A lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes, e se ajusta perfeitamente a todos nós. Isso tudo está bem ajustado a nós, né? Quer dizer, se tivéssemos a lembrança do passado realmente, né, ficaríamos muito envergonhados diante daqueles que nos cercassem, com atitudes, com comportamentos que tivemos e que no momento ele está apagado. A nossa memória está como se fosse fechada para que nós possamos desenvolver o presente, possamos desenvolver o fato do Espírito para esta existência, possamos desenvolver o planejamento que fizemos para esta existência. Se diante do fato do Espírito que deu origem ao nosso planejamento reencarnatório, começássemos a nos lembrar do nosso passado, ia ser um problema muito sério. Muito sério. Já começaria a mãe dando uma luz. Pois é, deu a luz a um algoz ali mesmo, ela já... Iríamos conturbar demais. Seria isso. Não é? É como diz aqui, ó, a lembrança, muitas vezes, quando acontece, é como de um sonho fugitivo, né? E aquela lembrança muito longínqua, para não fazer com que nós venhamos a caminhar por caminhos que não foram preparados para esta existência. Por isso o fato do Espírito. Imagina. Impedir o progresso, né? Perfeitamente, atrapalharia o nosso progresso. Você dá a luz a um algoz do passado, né? Para poder reajustar a lei divina, e aí você ali mesmo já é ruim que eu vou aguentar tudo que vai acontecer, não, já foi demais. E vejam que ainda assim, muitos de nós, mas muitos de nós mesmo, cometem desvios inúmeros pelas tendências que ainda temos e nos desvirtuamos bastante, não é? Então vejam, se recordássemos, a coisa seria como entrar num poço de ferro. Mas, então, face essas recordações, após, vamos em frente. Tem mais essa. Capítulo 5, trecho do item 11, esquecimento do passado. E é justamente o que estamos falando, e é justamente o que a Gênesis nos mostrou. O homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Observe o detalhe, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida.
Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Pois daquilo de que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Está pensando, Graça, que você não vai se recordar daquilo que fizeste no passado? Pois é. Estás pensando que tu és boazinha, como estás te apresentando agora? Esse é o nosso grande problema. É sério. É quando a gente retorna, né, a coisa fica bem mais viva. A nossa visão aumenta. Não só com alguns fatos do passado, mas os grandes erros que de repente cometemos nesta mesma existência, que aí vem o arrependimento, surge o remorso, é uma situação severa, e a consciência nos punindo. Por que você não desenvolveu o teu planejamento reencarnatório? Por que você ficou ligada em fatos desnecessários que te atrapalhou o progresso da tua existência, dessa tua última existência? A gente tem que pensar tudo nisso. Por isso, no trabalho, principalmente na casa espírita, nas obras sociais, né, você vê que cada um vai sendo direcionado para um canto, né, para fazer alguma coisa. E às vezes espontaneamente. Aí uma companheira, a gente conversando, e ela, eu adoro trabalhar com criança, meu filho aí estudou, fez psicopedagogia, não sei o quê, hoje ela está numa escola e tal. Aí a gente conversando e tal, eu falei, nossa, como tu é comprometida com criança. Tu já imaginou que tu podia ser uma corruptora de menores lá no passado? E agora tu veio com um montão, mais de 100 crianças para possível, né? Encaminhar nela, a gente morreu de rir, mas assim, levando para esse lado, a gente está brincando ali e tal. Mas a gente percebe que cada um é direcionado, né? Sim. Palestrante sobe no púlpito orgulhoso e tal. Aí eu falei pro meu amigo assim, tá orgulhoso, né? Porque tu usava essa mesma lábia que tu usa hoje para fazer a palestra, para desencadear um montão lá no passado. Também tem isso, traz tendências, né? É isso. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Observe bem. Quer dizer, nós temos todo o quadro agora na existência do que vai nos acontecer após o desencarne, né? Com o sono. Olha, observe bem esse detalhe. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Vejam,
aquele dia, não tem aquele dia que de repente se acorda com uma indisposição, alguma coisa. Pois é, olha aí. A recordação durante o estado de emancipação. Tem uma pessoa aqui que tem cada uma que não é fácil. Mas eu não vou falar quem é, não. É segredo, né? Ela mesmo se declara, né? Ela fala. Ela acha que foi isso, que foi aquilo, e de repente foi mesmo. Porque no estado de emancipação ela se envolve com essas coisas todas. Quaresma, deixa eu contar um sonho há poucos dias que eu tive, né? Eu estava sonhando que eu estava num lugar, eu dizia assim, Jesus, eu perdi tudo, Jesus, como é que pode agora? Eu acordei assim, falando com Jesus, conversando com ele, eu tinha perdido tudo, sabe lá Deus, o que veio a caminho, não sei. É isso. Pois é, então isso foi uma simples recordação, são coisas que nós já passamos, já estudamos, já vimos, e para que se perceba como nós vamos conseguir melhor entender a parábola dos talentos, como também colocar em pauta tudo aquilo que já vimos sobre fato, planejamento, memória contínua, memória existencial, mapeamento genético, tudo isso está envolvido na parábola dos talentos. Essa é uma realidade. Então, vamos agora à dita parábola, que está em Mateus e em Lucas. Vamos lá. Aparência material da parábola dos talentos. Essa é a aparência material. Vejam. Aparência material, dinheiro, os talentos, pagando, enfim, eles vibram porque estão com as moedinhas na mão. Essa toda é a aparência material. Slide 6. O slide 6 é justamente esse. Ok? Retrata algumas das qualidades necessárias para um bom desempenho na existência segundo a parábola. E aí? Vamos voltar lá? Vamos lá. Retrata alguma das qualidades necessárias para um bom desempenho na existência segundo a parábola. O slide 6 é esse aqui, ó. É esse. Perdão. Vou voltar nele. Aqui. Ok? Esse é o slide 6. Retrata alguma das qualidades necessárias para um bom desempenho na existência segundo a parábola. Essas qualidades que aqui estão são as qualidades necessárias para um bom desempenho na existência segundo a parábola. A parábola retrata todas essas qualidades, estão implícitas na parábola. Me faço entender? Então vamos em frente. Slide 7 é esse slide aqui, aquele anterior. Ok? Mostra que as letras dizem o que as frases falam, o que o contexto representa no âmbito material. Todavia, quando as parábolas de Jesus são assim analisadas, há um grande e gravíssimo erro, porque o mestre deixou os aconselhamentos e alertas para o espírito. Salve Márcio Ponte, chegou. Então, mostra que a letra diz o que
o que o contexto representa no âmbito material. Isso aqui. Todavia, quando as palavras de Jesus são assim analisadas, há um grande e gravíssimo erro. Você não pode analisar as parábolas de Jesus para o homem. Não é para o homem. As parábolas de Jesus têm que ser analisadas com relação ao Espírito. O homem é uma ferramenta de trabalho para o Espírito. Ok? Então vamos em frente. Definições sobre o talento. Tem uma série de definições sobre o talento. É bom que saibamos. No latim, talentum. A noção de talento está relacionado com a aptidão ou a inteligência. A gente sabe disso. Trata-se da capacidade para exercer uma certa ocupação ou desempenhar uma atividade. O talento tende a estar associado à habilidade inata e à criação, embora também se possa desenvolver com a prática e treino. É óbvio e evidente, né? Essa é uma das definições do talento. Ok? Vejam bem, está associada à habilidade inata, mas também pode ser desenvolvida a habilidade, né? Ok? Sim, até porque se tratando de evolução, você pode ter talento e aptidão e inteligência para uma coisa, não ter para outra, mas não significa dizer que você não possa aprender. Perfeitamente, pode você aprender e desenvolver. Justamente. Desenvolver. Justamente. Não tão bem quanto quem já tem aptidão. É o que diz aqui, né? possa desenvolver com a prática. Isso. Nós precisamos dizer, que prática nós precisamos mais desenvolver? Qual é o talento que nós precisamos mais desenvolver? Estudo. Isso aí. Eu sabia que você ia falar. Eu sabia que você ia dizer isso. Talento, Quaresma, talento também pode ser devagarinho. Aí depende de cada um. Depende da vontade e da capacidade, né? Eu hoje já ando devagar, porque já tive pressa. Talento. Outra definição de talento. Olha, talento pode significar uma vocação ou um dom, uma habilidade para alguma atividade. Habilidade artística, por exemplo. Assim, afirma-se que tal pessoa tem talento para a música, ou talento culinário, ou talento para lidar com crianças. Por exemplo, talento também pode significar uma antiga unidade monetária. Aqui fala de talento para a culinária, por exemplo, comer uma sardinha, com tripa e tudo. Sardinha com tripa e tudo. Não é, Cid? A Débora, não posso Você não falar. desenvolveu esse talento. Hoje te pegaram. É bullying. Eu falo demais. Olha lá, um talento grego, também chamado ático, pesava 26 quilos. Prestem atenção nesses detalhes. Pesava 26 quilogramas, 17 libras. Um talento romano pesava 32,3 quilogramas, 71 libras. O egípcio, 27 quilogramas, 60 libras. Na Babilônia eram usados dois tipos de talentos, um chamado leve, com 30,3 quilogramas, 67 libras, e outro chamado pesado, com 60,6 quilogramas, 134 libras. Perceberam os detalhes, como o talento era tratado em diversos locais, o peso que ele tinha em cada local, em cada Isso é tipo dólar, euro, comunidade. coisa assim? Era uma moeda, né? Ali no É. caso ali, ele estava falando de moeda, né? O talento grego. Pesava, Era uma moeda. pesava. Um talento chamado ático pesava 26 quilogramas. Era um talento. Essa mesa aqui, 26 quilogramas. Mas Já ali- no outro canto, uma mesma mesa pesava um tanto mais. Aquela comunidade, para aquela comunidade,
os pesos eram diferentes em cada comunidade desta que aí está estabelecida, está no quadro. Mas vamos em frente. Certa vez, Jesus contou uma parábola sobre um homem rico que saiu de viagem e confiou seu dinheiro a 3 de seus servos. O primeiro servo recebeu 5 talentos, cerca de 175 quilos de ouro. O segundo recebeu 2 talentos, 70 quilos. E o terceiro recebeu 1 talento, 35 quilos. Esse senhor era muito rico. Vejam o que aconteceu. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e um recebeu somente 1 talento. Slide 9. Considerações sobre o talento. As definições mostram significados do talento. Tal nos leva a severas reflexões sobre o peso que nos predispomos face os talentos conquistados ao longo das existências, com relação à oportunidade da reencarnação, assim como a responsabilidade e compromissos assumidos com os talentos doados quando da execução do processo reencarnatório. Já que Deus não dá carga maior da que o filho pode carregar. Já que Deus não dá carga maior do que o filho pode carregar. Entre mentes, é necessário ampliar o conhecimento e acionar a vontade para a vitória acontecer no tempo previsto sobre a crosta na ambientação reencarnatória calculada. Olha uma colocação dos talentos. Você não recebe carga maior. Jesus fez como ali na parábola, né? Há uma distribuição do Senhor com determinados talentos para cada um dos seus servos. Um 5, outro 2, outro 1. Porque essa era a capacidade de cada um para desenvolver aquela questão dos talentos. Ele não poderia pegar os 5 e dar para o que recebeu 1, porque ele não tinha capacidade e habilidade para trabalhar com os 5, apenas com 1. Por isso ele só recebeu 1. Aquele que recebeu 2, da mesma maneira. E ele não podia pegar 1 talento e dar para aquele que recebeu 5, porque ele tinha muito mais capacidade para dar expansão, dar continuidade àqueles 5. E se recebesse 1, ele ficaria travado, porque a capacidade dele era muito maior. Por isso recebeu os 5. Vamos em frente. Alguma pergunta? Pode perguntar. Não, eu queria só colocar que até hoje as relações são assim, né? Aí falando do material, você recebe pelo aquilo que você faz com o seu talento, né? Se você é bom naquilo que você faz, você recebe um determinado peso. Você está falando do âmbito material. Da questão material, e até hoje é assim, né? Você é valorizado, às vezes nem sempre, mas assim, levando para o material, você ganha proporcional por aquilo que você desenvolve, né? E assim, ali é claro, você já está falando de uma questão mais profunda. Só que nem sempre acontece isso, nem porque sempre muitas vezes o cara está numa posição X, É. ganhando E esse tamanho,
Aquele que está varrendo o chão tem muito mais capacidade do que aquele na execução da tarefa que aquele está fazendo, que não está fazendo nada, não é? E o que ele está ali recebendo monetariamente é bem menor do que aquele que está lá em cima. Quer dizer, para você ver como no âmbito material, na distribuição da moeda, é bem irregular, né? Face às inferioridades que nós ainda comportamos, né? Mas como nós estamos falando no âmbito espiritual, a coisa funciona, e funciona bem, né? Porque não dá para enganar. Essa é a realidade. Vamos em frente. Parábola dos talentos. Vamos à parábola dos talentos conforme ela foi escrita por Mateus e por Lucas, conforme eles colocaram as letras segundo Jesus. Versículo 14. O Senhor age como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, a cada um com a sua capacidade. Então, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um, eles receberam os talentos para o trabalho, para o desenvolvimento. Vamos em frente. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele trabalhou os talentos que recebeu, multiplicou-os, desenvolveu-os. Vamos ver isso melhor após, ok? Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Trabalhou a sua capacidade e desenvolveu dentro do seu nível, dentro da sua capacidade. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, o que recebeu 1 talento, veja que a capacidade dele era bem pequena. Não valorizou. É isso mesmo. E então ele pegou aquilo e parou ali. Parou. Não fez nada. Ficou parado. Não sabia o que fazer com aquilo que recebeu. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos em frente. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Observe os detalhes. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Observe os detalhes. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu:
servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Observe os detalhes. Para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Observem os detalhes. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa última frase aqui é bem explícita no Evangelho, bem desenvolvida. Ele não teve gratidão por pouco, né? Que ele recebeu. Nós vamos ver isso depois, quando fizermos a nossa avaliação, considerando os conhecimentos atuais. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Olha o que já está acontecendo. Já sabemos que muitos que desencarnam já estão indo para mundos inferiores, onde haverá pranto e ranger de dentes. São as expiações que vão por lá acontecer para que despertem. Muito bem. Essa é a parábola, conforme ela foi escrita. Não pode ser interpretada ao pé das letras. As letras trazem muito mais íncitas no contexto. Muito mais. E é o que nós vamos ver agora. Simples recordação. Primeiramente, simples recordação. Recordação do versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Já está acontecendo. Dissemos. E está acontecendo de forma severa, que aquele que não estuda não está sabendo. Essa é uma realidade. E de forma muito severa, severa mesmo. As guerras que estamos presenciando, os terremotos que estamos presenciando, não são brincadeira, nem estão acontecendo por acaso, para que tenhamos a visão do que pode acontecer no planeta Terra. Não é isto. É a transformação necessária. E a transformação moral também já está acontecendo. Observem os espíritos que estão reencarnando. Mas observem de forma profunda. Não é uma que criança esperta, inteligente, não é isso não. Observem de forma profunda. Sintam o espírito que ali está em desenvolvimento e já demonstrando as possibilidades que ele pode ter amanhã. E aí cabe aos pais, aos professores, a nós outros, saber o fio da educação que precisa de ser apresentada. Eis porque todos nós sabemos aonde reencarnou Emmanuel. O espírito que se dá o nome de Emmanuel. Por que ele reencarnou em uma família com capacidade intelectual, a modo de poder educá-lo para a posição que ele precisa assumir? Por que veio Dona Laura? Por que veio Lísias como filho de Dona Laura? Por que veio a noiva de Lísias da espiritualidade? Reencarnaram para vir e após Lísias e a sua noiva, esqueci o nome dela, na espiritualidade esqueci o nome, mas reencarnaram. E daí Emmanuel chegou. Dona Laura tem mais ou menos a minha idade, por aí vocês veem. Ela veio, primeiro veio o marido dela, o Antônio, né, que depois veio os dois espíritos que na reencarnação anterior haviam pulado a cerca junto com o Antônio,
ela assumiu como filha os dois espíritos, Dona Laura. Depois veio Lísias, que já tinha sido filho dela, na espiritualidade, trabalhava com ela. E Lísias foi o enfermeiro de André Luiz. Olha como a coisa funciona. E Lísias tinha uma noiva na espiritualidade. Que as pessoas pensam que na espiritualidade funciona todo mundo como santo, ou então como o diabo. Não é bem assim que a coisa funciona. No clima onde nós estamos, nas esferas do planeta Terra, a coisa é muito semelhante ao que acontece aqui entre nós. Então, vejam, veio aquele que havia sido esposo antes da Laura, reencarnou, ela reencarnou após, casaram, ela recebeu as duas que haviam pulado a cerca com Antônio, né, o marido dela da reencarnação anterior. Veio Lísias como filho, a noiva de Lísias reencarnou em uma outra família, não sei qual, essa não temos notícias. Eles se encontraram aqui, Lísias com essa noiva, e aí Emanuel reencarnou. Espíritos com capacidade suficiente para bem direcionarem educacionalmente Emanuel, a reencarnação desse espírito. E aí está Emanuel já com 23 anos. Por isso tudo aconteceu no ano 2000. Então vejam, o que está acontecendo no momento é isto: espíritos estão sendo direcionados para determinados grupos familiares. E isto é feito na espiritualidade. Isso é feito na espiritualidade. Vai reencarnar o espírito X com capacidade tal para... Então, a família, os espíritos que vão ser pai, tutores daquele espírito, são escolhidos. Meu irmão, tu vai encarnar nesse grupo aqui, com essa... E aí então a coisa se processa. Então não são só os terremotos, nem a guerra do Putin com a Ucrânia, essas coisas que estão acontecendo para que o planeta estruturalmente possa ser modificado, para que esses espíritos possam realmente trabalhar a regeneração. Moralmente também está acontecendo. Então quando a gente vê uma criança inteligente, está vendo? Olha só que beleza, que coisa. Olha mais profundamente. Percebam que a espiritualidade está tendo de trabalho para que tudo isso venha a acontecer. Não é simplesmente, viu que bacana que o meu discurso por aí. Aí a gente percebe que as pessoas estão muito ligadas no curso da materialidade, e não é por aí. Nós temos que penetrar na espiritualidade e ver todo o trabalho que foi desenvolvido para que aquele espírito reencarnasse e pudesse ter a educação necessária para o desenvolvimento daquilo que ele veio fazer, segundo o seu fato do espírito, segundo o seu planejamento reencarnatório. É isto que nós precisamos mirar. Então é ver todos os fatos presentes na nossa existência pelo lado espiritual, porque se você se envolve pelo lado material, você vai caminhar pela ilusão, pelo prazer. E lá na frente tem um abismo, à espera de quem quiser. Não tem problema. O abismo é esse aqui, ó. Haverá pranto e ranger de dentes. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos em frente. Ali está, simples recordação. Estou no Evangelho. Estamos no Evangelho. Prestem atenção ao termo, e é esse termo que é utilizado no Evangelho, não é outro, não é? Açoitá-lo-emos. Olha a força do termo. Açoitar. É pesado, né? Vou açoitar aquela pessoa. É pesado, não é? Pois é pesado mesmo. É pesado mesmo. Vejamos o texto agora. A virtude da nossa geração é
a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Percebam, é forte. Seu vício é a indiferença moral. E segue. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora. É forte, né? Muito. É forte. Mas é isso que vai acontecer. Já está acontecendo. E já está acontecendo. Perceberam? Açoitá-lo e forçaremos sua vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora. Quem não vai pelo amor, vai pela boca. É porque esse espírito que age dessa maneira imprópria e incorreta para consigo mesmo, ele será colocado em um mundo, em uma esfera, onde ele vai encontrar severas dificuldades para o seu despertamento. Não tem como ser diferente. Imagina você que está vivendo no planeta Terra agora, né? Vendo lá a sua TV, HDMI, bonito, programa bom, pega o celular, pega o computador, e você vai reencarnar em um mundo primitivo, como começou o planeta Terra. Que tal? Que tal? Onde não tem nada, não tem nem fogo, e você vai reencarnar lá, para conviver com aqueles que lá ainda estão naquela situação, para ajudá-los no desenvolvimento. Mas você não precisaria mais daquilo se tivesse trabalhado bem no mundo em que se encontrava. Mas, como você não trabalhou bem, você precisa despertar, então você vai para lá. Leiam o que aconteceu com o povo que veio do sistema Capela. Exilados de Capela. Pois é, está lá. Não foram para o mundo primitivo? Olha lá. E sofriam demais. Porque eles tinham recordação do local que viviam. Hein? Tem que morar na caverna. Que tal? Morar na caverna, comer mamute cru. A coisa é séria. É castigo? Não, não é castigo. É que o espírito precisa despertar. O corpo é uma ferramenta de trabalho. Você não está no corpo simplesmente para gozar da materialidade e do que a carne pode te fornecer de prazer e de ilusão. Você quer prazer e ilusão? Segue, depois não reclama. Porque açoitá-lo-emos, dizem os amigos espirituais. Eles vão trabalhar o que faz necessário para que o teu despertamento venha a acontecer, já que você não quis despertar no mundo em que estava. Vamos continuar com o Evangelho. Censo dos servidores fiéis. E isso já está sendo feito há algum tempo mesmo. Há 100 anos, aproximadamente, antes da codificação da doutrina espírita. Nos fala a Gênesis, nós vimos isso aqui. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Olha de quem vem a mensagem: o Espírito de verdade, Jesus. Entendeu? Entendemos todos, né? Já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. Não, hoje eu não vou não, depois eu vou lá ver aquilo. Não, hoje eu não vou agir dessa maneira. Tem que assumir o compromisso, a responsabilidade. Certo? A responsabilidade. Quando
nós, na vida material, trabalhamos numa empresa, não estamos lá todos os dias, porque tem que ser assim. Você tem que bater o teu cartão, ou assinar o teu ponto, para que o salário no final do mês corresponda aos 30 dias de trabalho, certo? E quando você falta, você é descontado, é punido. E se você faltar demais, você, é mandado embora, não é? Temos aí um exemplo material do que vai acontecer espiritualmente, só que espiritualmente é mais doloroso. É mais doloroso. Mais intenso. Não é? É mais doloroso. Você não pode recorrer, como recorre aqui o Ministério do Trabalho, foi mandado embora, agora vou receber lá, tem tantos tempos para receber aquele negócio que chama, eu esqueci o nome agora, como é que você, quando manda embora, né? Aí passa a receber lá durante um certo tempo, não é uma quantia, não é isso? Esqueci o nome. Só que lá, essa quantia, sabe onde ela vai ser recebida? No ranger de dentes. Nós precisamos despertar para isso. As pessoas são irresponsáveis com elas mesmas, não se respeitam. Isso é falta de amor para consigo mesmo. Os espíritos que agem de maneira intolerante consigo precisam despertar, sabe? Nós não estamos mais na fase do primitivismo, não. Nós já temos a inteligência suficiente para entender isso. E aí a cobrança é maior. Você conhecia, não conhecia? Mas pois é. Então, por você conhecer agora, o açoitar será mais profundo. É assim que se dá. É assim, desse jeito mesmo. Por isso o termo açoitar. Não é à toa que está no Evangelho desta maneira. Está aí. Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar nos postos mais difíceis da grande obra da regeneração. Ou seja, aqueles que estão procurando agir, que se esforçam, embora os erros, mas há o esforço, há a vontade do crescimento, embora tropece ali, tropeça aqui, mas está lá firme. Esses vão para a regeneração. Os outros não vão. Eis que muitos que estavam tinham sido, me falta o termo, às vezes eu esqueço as palavras, tinham sido exilados do planeta Terra há séculos, retornaram ao planeta Terra para a última prova, aí estão. Eu dei inclusive mensagem para vocês a respeito de Bezerra, que fala sobre isso. Joana também nos fala sobre isso em transição planetária, e é mensagem que não é de agora não, tem alguns anos. Retornaram para fazer o último teste. Estão aí. Então vejam, já estavam na Terra, foram exilados, então retornaram à Terra para um teste para ver o que aprenderam lá no exílio. Olha, mas eu acho que está mal. Eu acho que vão voltar para um exílio mais atormentador para despertar. A coisa é séria. Então, é bom que comecemos todos nós a raciocinar profundamente como espíritos que somos. E não ficar no redondo da matéria, achando, aqui está muito bom. Aqui está muito bom. Não, comer essa sardinha eu não vou comer não. Não vai no céu não. Essa sardinha com tripa e fezes eu não quero. Eu não ia comer. Eu ia comprar um boteco lá e brincadeira, comer um boteco, comer um bacalhau, eu vou comer sardinha com tripa. Vamos em frente. Bom, o Espírito de Verdade foi quem nos trouxe esse último texto. Então agora vamos analisar a palavra à luz da nova. Olha só. Da nova era. Oi. O que eu pensei aqui, estava aqui pensando, né? No caso, vamos lá, tem pessoas que são dedicadas à doutrina, que conhecem muito a doutrina,
se coloca como instrutor, palestrante, mas tem um pequeno porém aí. Ele coloca de uma forma que ele se comporta de forma vaidosa, que eu sei muito, eu já alcancei, entendeu? Um conhecimento muito vasto. Aí na questão, como que se encaixaria no caso? Ele tem conhecimento, ele sabe, mas os seus sentimentos, suas emoções estão um pouquinho aí distorcidas, né? Aí no caso, ainda assim, ele seria aproveitado na regeneração, que é uma oportunidade dele mudar um pouco essas emoções, ou ele, devido à atitude dele, ele pode ser exilado? Pode ser? Pode. Exilado. Pode depender. Entendi. É muito comum isso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Entendi. Pois é. E a boca que Ele fala, mas não faz o que ele está falando. E o ouvido que está mais próximo da boca é o dele, né? Pois é, isso é falta de responsabilidade com ele mesmo. E por essa falta de responsabilidade e respeito para com ele próprio, ele vai ser punido. Já não não tem chega, dúvida. já não chega o tempo Quer de dizer, desencaminhar. não adianta dizer, falar e não fazer. Se bem que muitas vezes nós estamos pregando um determinado comportamento e às vezes falhamos, mas estamos nos esforçando para seguir aquilo, porque já temos a consciência de que precisamos seguir aquilo. Às vezes erramos aqui e ali, mas a força de vontade aí já é diferente. Mas aquele que expõe vaidade, isso aí é problema A sério. gente teve um palestrante fantástico, que eu adorava ver as palestras dele, conhecimento vastíssimo. A palestra dele era uma viagem na história da humanidade, né? Assim, enfim. E lamentavelmente a diabetes pegou ele, severa, e ele começou a perder um membro. Eu vou falar o nome porque, né, O Aurindo? a gente falar, não foi Aurindo não. E aí, não, mas bem mais recente, Aurindo E aí ele não queria que ninguém fosse visitar ele, não deixou ninguém do movimento espírita visitar, não queria ver ninguém, tal, e acabou cerceando as pessoas de verem e tudo, e a palestra do cara corrobora com o que você está falando. Era uma palestra assim, de um conhecimento tão profundo que eu falo assim, gente, como é isso? A gente não pode ir lá visitar o companheiro, que a gente gosta. Não, ele não quer ver ninguém, ele não quer, não aceita a doença, está convalescendo, enfim. E aí é basicamente isso aí que acontece, né? Tinha muito conhecimento, Mas não estava interiorizado. Você falou de Emmanuel, eu acho que foi o próprio Divaldo, parece que estava num congresso, numa palestra, não recordo, em São Paulo. Joana apareceu para ele e falou, olha quem comprou teu livro e você fez uma dedicatória. Aí ele ficou olhando, mas quem? Emmanuel, só que ela não deixou ele ver quem era. O espírito encarnado. Estou sabendo disso. É verdade. Ele já está na doutrina. Estou sabendo. Segundo diz a espiritualidade, será senador e está sendo criado para ser senador e vai atuar na educação. Vai ser um defensor da educação no nosso país. Eu recebi notícia. O pessoal que não sabe, eu recebi notícia em Brasília, não é? De uma senhora que trabalhou muito tempo, inclusive com o Chico e tudo, né? A Maíse. A Maíse. E a Maíse nos disse que ele também seria presidente da República. Eu não posso afirmar isto. Né? Eu não posso afirmar. Bom, o caminho já mas vai estar. falou, eu estou torcendo que aconteça, né? Bom, então vamos analisar à luz da nova era, à luz dos conhecimentos que nós já adquirimos. Esse é os versículos primeiros que apresentamos. O Senhor agiu como homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Vamos analisar. Jesus
ao atender às nossas necessidades para a reencarnação a se realizar, apesar do fato do Espírito solicitar muito mais, somente permite que conste na pauta do planejamento reencarnatório eventos capazes de sairmos vitoriosos. Eis porque para uns a carga é maior do que para outros, pois tudo depende da estrutura espiritual de cada ser. Em seguida, ou seja, o desempenho na reencarnação cabe ao comando da vontade de cada um sobre o livre-arbítrio. Então, vejam que a parábola nos leva ao fato do Espírito. Que o nosso fato é desse tamanho, mas nós não temos capacidade de resolvê-lo em uma só existência. Então, nessa existência, ele veio só isso aqui. O fato do Espírito desta existência é desse tamanho. Você está vendo? Está vendo aqui? O tamanho do fato? Pois é. O tamanho do grão de mostarda, né? Não dá nem para ver, né? Pois é. E sobre esse fato do Espírito é que foi exercitado a pauta do nosso planejamento reencarnatório. Quando aquele recebeu 5 talentos, eis que para um a carga é maior do que para outro, pois tudo depende da estrutura espiritual de cada ser. É porque ele tem capacidade para sair vitorioso dos talentos que ele recebeu. Ele recebeu 5 talentos porque ele tinha capacidade de sair vitorioso. Saiu. Quando nós recebemos o nosso planejamento reencarnatório, capazes de sairmos vitoriosos, somos capazes. Aí a gente, como você falou, aí reportamos de lauda lá atrás. Pois é. Se não tivéssemos capacidade, o nosso planejamento reencarnatório não teria acontecido. Se não tivéssemos capacidade, nós não estaríamos no planeta Terra reencarnado com esse planejamento reencarnatório. Estaríamos em outro lugar qualquer. Mas se estamos no planeta Terra e recebemos um planejamento reencarnatório que concordamos executar, não foi nada imposto. Isso não existe. Essa imposição, você vai reencarnar, vai fazer isso aqui. Não existe isto. Nós concordamos. E somos capazes de sair vitoriosos. Se não sairmos vitoriosos, é porque faltou comando à nossa vontade. É porque faltou comando sobre o livre-arbítrio que temos. Ficamos ainda sintonizados com as nossas tendências malignas que impedem, muitas vezes, o nosso aperfeiçoamento, o nosso avançar espiritual. Veja que aquele que recebeu um talento só, enterrou o talento, quer dizer, não fez nada. Ele não teve a percepção suficiente. Ele recebeu, ele estava numa aprovação. Vai, vamos ver o que tu fazes. Ele não confiou. E ele foi incapaz de ir adiante, pela falta que ele tinha de experiência espiritual, de conhecimento, de avançar. Mas ele foi testado, não deu. De repente vai voltar lá para o ranger de dentes. Mas mesmo sem conhecimento, se ele confiasse, se arriscasse, ele... Pois é, mas ele recebeu só um, porque o Senhor sabia que ele não tinha capacidade de fazer muito. Então ele recebeu um. Sim. Vamos ver se você faz alguma coisa. Recebe, vai. Percebe que os outros estão agindo e vê se tu fazes igual. Enfim, faz alguma coisa. Estás de prova. Mas ele, lamentavelmente, não seguiu. Então vejam que em poucas linhas, e falando de talento, nós encontramos o fato do espírito, o planejamento reencarnatório, encontramos a vontade, encontramos o livre-arbítrio, encontramos tudo. E mais algumas coisas. E
Então, Mariana, olha só a minha situação, vê se eu tenho para onde correr. Vai dizer, olha. Você terá sempre para onde correr, depende de você. Não, me escuta só. Dona Maria, você não tem filho, você não tem marido, você, seu pai, sua mãe já subiram, o que está faltando para você fazer alguma coisa na doutrina? Vai estudar, vai se preparar. Então não tem para onde correr. Eu não tenho justificativa para dizer, não vou não. Qual é a minha justificativa? Ninguém tem justificativa. Mesmo que Ninguém. tudo isso que ela falou, ainda teria, Ninguém. ainda teria como. Ninguém tem justificativa. Porque você mesmo um planejamento, você concordou com esse planejamento, certo? Você sabia o que ia acontecer. E veja que nós vimos anteriormente que no estado de emancipação você é alertado a respeito. Quer dizer, mas ainda existem espíritos tão atormentados e conturbados consigo mesmo, que eles vão para o estado de emancipação, recebem todo o alerta e voltam, mas resistem a tudo isso e dão vazão às suas tendências malignas que o prejudicam a ele próprio. Por quê? Por quê? Porque não tem ainda o entendimento de entrar em sintonia com o seu guia espiritual. Já falamos aqui várias vezes. Mas eu não me lembro do teu planejamento. Não lembra porque não queres. E tem que aproveitar enquanto ainda tem o livre-arbítrio. Né? Não lembra porque não queres. E depois Não a própria lei vai te encaminhar. Aí já é o determinismo, né? Porque quando você mantém boa sintonia, quando você mantém ligação com o Evangelho, com Jesus, com os amigos espirituais, a inspiração chega. Já falamos aqui, o que eu vou fazer? Eu faço isso ou faço aquilo? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas você está atormentada. Você nem lembra que existe Deus, nem que tem que trabalhar no reino. Eu vou fazer aquilo. Aí você faz e a coisa não deu certo. Mas quando você está com boa ligação, certo? É espontâneo, sai, vem. O amigo espiritual te inspira, porque ele é responsável por isso. Nós temos um guia espiritual que se responsabilizou em nos orientar ao longo da existência. Eu tenho que estar aberta para poder. Mas é claro. Quem vai sempre respeitar o teu livre-arbítrio. Esse espírito conhece o teu planejamento reencarnatório. Ele sabe os dados que estão injetados na tua personalidade, na tua memória existencial. Ele conhece isto. Ele sabe por onde você deve caminhar. Lembra da história que contei aqui, do livro da Vera Lúcia Marinzec? Pois é. O sujeito tinha uma derrocada a sofrer. Percebe? Esse detalhe é importante. Quando chegar na faixa etária X, você vai ter uma derrocada, vai perder tudo. Vai ficar zerado. As tuas finanças vão ficar zero. Você vai ter grandes dificuldades e problemas. Só que ele, ao longo da sua reencarnação, ele fez além daquilo que ele deixou pautado no planejamento reencarnatório. O dinheiro ele multiplicou, ele abriu empresas, deu emprego para todo mundo, naquele povoado, todo mundo tinha emprego, tratava todo mundo bem, seus funcionários. O seu guia espiritual, sem a condição de promover determinadas coisas, porque esse espírito, que é nosso guia espiritual, ele não pode ficar fazendo tudo. Não é bem assim. Ele foi ao plano mais alto. Nosso irmão está fazendo isso e aquilo, está acontecendo isso e aquilo, e está perto da derrocada. Mas ele está fazendo tudo isso. A derrocada não aconteceu. O plano mais alto cortou a derrocada. E olha que a intenção dele era boa, né? Não era por mal. E ele continuou a fazer, quer dizer, todo aquele povo continuou empregado e ele teve méritos. Veja, eu costumo falar, precisava expandir mais, tá? Costumamos falar nesse momento, né, quando a gente recorda isso, de João Batista,
que aconteceu com João Batista? O pai degola. E ele sentiu a degola? Não. E por que ele foi degolado? Por que ele foi degolado? Porque ele já tinha degolado uma pessoa. Lá atrás, quando ele foi da encarnação de Elias, ele não mandou degolar 400, se não me falha a memória. Todo o povo de Baal. 400, se não me engano foram 400. Mas, ao longo do período, até João Batista, ele foi se desenvolvendo. E como João Batista, ele realizou o melhor possível. Então é assim, nós podemos aliviar os nossos débitos, depende do nosso comportamento. Então, aproveitando, olha só o que está acontecendo. Eu estou sendo procurada por uma amiga que trabalha comigo, ela está com uns probleminha lá e ela está precisando conversar comigo, tá? Eu já expliquei algumas coisas, eu sei o que está acontecendo mais ou menos, né? Ela tem excesso de energia e não faz bem para ninguém, mas tudo bem. Mas a gente está tentando lá. Você sabe que teve uma noite que eu sonhei com ela, nunca sonhei com ela, sonhei com ela e ela estava junto com uma amiga. Nós três estávamos numa mesa falando sobre o Evangelho. Eu conversava, eu não me lembro como eu processava, mas eu conversava o tempo todo com as duas, com o Evangelho na mão, explicando algumas coisas a elas. Aí quer dizer que a gente fica, é por isso que a gente vê se está atento e percebe algumas coisas que estão acontecendo, porque você está entendendo, está absorvendo e está tentando ajudar de alguma forma o outro quando te pede uma ajuda, né? É isso. Então, para que nós fiquemos bem situado nesse propósito, quer conhecer o planejamento reencarnatório? Age sempre bem, boas ideias, bons pensamentos, isola os pensamentos negativos, não adianta ficar recordando o que passou, que te incomoda, esquece, porque vai te atrapalhar. E muitas vezes, não só essas recordações, não só nos atrapalham, como atrapalha aquele que partiu. Ainda tem esse detalhe. Porque você está emanando energia, a energia não se perde. E pensamento funciona, vai longe, vai longe. Pensamento é matéria. Pois é, então a gente tem que pensar nisso tudo. Ideias positivas, e se pensar em alguém que já foi, eu estou falando isso porque eu tenho os meus pensamentos nesse sentido, sei como fazer com eles, né? Porque aprendi isso. Pensou? Manda gratidão, deseja que esteja bem, que os guias espirituais estejam amparando, que estejam num processo de evolução, sem lamentações, não pode lamentar. Se você lamenta, você emanou energia que não presta. E vai chegar na pessoa, vai chegar no espírito. Se o espírito não estiver também lá em boas condições, ele recebe aquilo em forma de angústia, não sabe nem de onde está chegando. Problema sério. Aproveitando, olha só o que está acontecendo. Minha irmã está fazendo as coisas assim, Cezinha, você está gostando disso, está gostando daquilo. Disse assim, meu Deus do céu, se o Cezinha estiver pensando na casa, aquele negócio está muito ruim para ele. Não está bom não, Cezinha é meu pai. Vamos lá, agora vamos para o versículo 16, os seguintes, né? Esses três seguintes aí. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos para a nossa análise. Aqueles que estão mais preparados espiritualmente, em um nível mais consciente das responsabilidades reencarnatórias, sem se deixarem sofrer influências negativas, resolverão suas necessidades a contento. Acabei de falar nisso, nas energias negativas. Isto é, o que foi apontado pelo fato do espírito é inserido no planejamento reencarnatório e inscrito na memória existencial. Será trabalhado. O que foi apontado pelo fato do espírito, inserido no planejamento reencarnatório e inscrito na memória existencial, será trabalhado quando nas condições sem influências negativas. Todavia,
os que se acomodarem na ignorância não sentirão a doação da luz, ainda porque todos têm a oportunidade de rever os sentimentos e aprimorar ou sanear as matrizes mentais. Está bem explícito, não? Está bem explícito. Eis porque o que recebeu 5 talentos executou bem suas tarefas. Ele não se deixou influenciar negativamente. E o que estava previsto no seu planejamento reencarnatório, ele executou. E ele confiou. Por isso, os talentos foram multiplicados. Ele melhorou os seus sentimentos e saneou suas matrizes mentais e aprimorou seu comportamento, sentimentos, enfim, tudo isso. Olha só, não sentirão a doação da luz. Quem se encontra nas influências negativas não sente a doação da luz. Evidentemente, não vai perceber o que tem necessidade realmente de fazer e resolver. Vai ficar se masturbando. Minha mãe não gostava quando eu falava essa palavra. Minha mãe, eu não faço isso não. Vai ficar se masturbando com coisas que já aconteceram, que tinham que acontecer. Você não consegue frear a vida. Você não consegue frear as coisas que têm que acontecer com os outros, por exemplo. O outro está ao teu lado, a outra está ao teu lado, mas ela tem os seus destinos, as coisas que vão lhe acontecer. O outro vai desencarnar, a outra vai desencarnar, não tem como. Não tem como. E você não pode ficar em lamentações para com isto. Se você fica, você não está entendendo nada da vida. Problema sério. Problema sério. Tem uma pessoa que chega lá, de vez em quando ela passa lá em casa, toda hora lamentando, porque é fulano. Qualquer dia eu vou dar uma cacetada na cabeça. Não, porque fulano era tão bom, fulano. Mas, pelo amor de Deus, fulano já foi faz tempo. Então deixa o fulano, cuida da tua vida. Dá vontade de falar, não fala porque senão a pessoa vai ficar. Eu tento falar de uma maneira mais suave, né? Mas até agora não entendeu. Da próxima vez eu vou abrir o verbo. Então, sabe, são essas coisas. Cada um tem as suas coisas a serem resolvidas. Certo? Imagina, minha esposa, né, que foi embora, né? Se eu ficasse me lamentando, não, eu peguei, estou cumprindo o meu dever. Eu sei qual é o meu dever. Por que eu sei qual é o meu dever? Porque eu estudei a doutrina espírita, eu aprendi com a doutrina espírita, e eu procuro estar em sintonia com o meu guia espiritual para saber o que eu devo fazer. Deixei de fazer algumas coisas para dar atenção a outras, porque vou transcorrer do meu planejamento, da minha reencarnação. E eu sei os espíritos que estão ao meu lado. Eu sei os dois que estão comigo. Eu sei até a capacidade espiritual deles, o que eles podem, até onde eles podem chegar, o comportamento que eles têm. E em sabendo disso, eu tenho que procurar cumprir o meu dever. Não me aborrecer, nem ficar lamentando. Não é por aí. Esse é um grande problema. Eu não posso me deixar ficar influenciado por influências negativas, senão eu jamais vou multiplicar os meus talentos. Ou seja, eu cheguei de uma forma e vou sair da mesma maneira da encarnação? Eu cheguei na encarnação de um jeito, vou sair do mesmo jeito? Ou de repente com mais dívidas? Não, eu quero aprimoramento. Pensemos nisso. Aquele que pegou só um e enterrou, ele ficou aqui, sofrendo as influências negativas. Esse um que ele enterrou, ele vai se enterrar com ela. Ele vai se enterrar com o talento que ele enterrou. Me faça entender? Sim. Quer dizer, ele vai passar por processos mais severos
a modo de despertar para os processos espirituais. Na minha opinião, isso aí se compara a uma pessoa que está desempregada, mas que não tem muito preparo, consegue um emprego humilde, mas prefere deixar passar a oportunidade porque ele quer um emprego, mas ele não quer. Nós não estamos falando da vida material. Sim, mas puxando assim para o lado material. Não, uma vamos comparação puxar para o lado apenas. espiritual. É uma comparação apenas. Ah. Perde o emprego, fica desempregado, muitas vezes a cabeça é fraca, acaba partindo para o lado do crime, né? Aí pronto, aí se enterrou, que nem esse aí se enterrou com um talento só. Porque não se ligou na parte espiritual. Sim, não Porque confiou está em Deus. ligado na parte material. Não confiou em Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa então. Eu perdi grandes empregos Sim. por não me ligar na parte material. Sim. Eu sofri Mas grandes derrotas, entre aspas, materiais, por não me ligar na parte material. Porque eu via acontecer coisas e me pediam para fazer coisas devido à posição que eu tinha e eu não fazia, porque eu achava completamente errado. Eu era desobediente em termos de querer prejudicar o outro, eu não fazia. Sim, mas também não ficou. Materialmente eu perdi, mas ganhei espiritualmente porque eu não fiz aquilo que era, não era sem fazer interessante nada, fazer. na malandragem, só procurou, apenas mudou, né, de rumo. Não ficou ali, né, na inércia, sem E ainda fazer conseguiu se Ainda tem um aposentar. detalhe, e por causa disso, eu sinto que eu não perdi nada, muito pelo contrário. Sim, Eu ganhei. Mas se eu tivesse caído na malandragem, porque tinha perdido o emprego, aí esse problema, né? Pois ia é. se ferrar. Mas se aposentou do mesmo jeito, né? Sim, não teve como deixar de outra maneira. Mas eu via coisas acontecerem nesse sentido, todo o material. Eu via. Um tentando derrubar o outro, tentando dar cambalhota. Então eu vi tudo isso acontecer. Né? Mas e aí? Porque as pessoas têm que se ligar na vida espiritual. Certo? Você de repente ocupa determinada posição, né? E se você seguir na malandragem, como está por aí, principalmente no âmbito político, não é? Os gestores políticos está uma corrupção que ninguém, olha, é uma ladroagem só, não é? E outros vão juntos, e depois? Questão de você fica escravo. Você perde. Perder materialmente não é perder nada, é ganhar espiritualmente. Não é verdade? Você sabe disso. Eu sei. Pois é. Então, a gente foge disso, deixa para lá, deixa pensar o que quiserem. Né? Pensar o que quiserem, mas você está procurando fazer espiritualmente o que é melhor. Sim. Não só para você. O outro está achando errado agora, mas depois aquilo fica latente nele. Um dia ele desperta, poxa, fulano, viu, fazia. É isso que acontece. Pois haja lata de lixo para futucar. Isso aí. 19. Vamos ver se a gente consegue terminar isso. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E a análise para esse texto: o tempo correu, a existência terminou, o desencarne aconteceu e vai acontecer com todos, não tem como fugir. No plano espiritual, a consciência faz a cobrança da programação da existência que finou. Se tudo bem, o ser garante a manutenção do equilíbrio e cresce espiritualmente, garantindo também uma nova existência em esferas mais elevadas, onde o bem flutua com maior intensidade. Amém. É? Amém. Se Deus quiser chegar Tem que aí. merecer para estar nesse plano de regeneração. É. Não é facinho, não. Cristina já
Então, você recebeu o teu planejamento reencarnatório. Tá sim. Se tudo bem, se você findou a tua existência procurando sempre atender a esses requisitos que estão na memória existencial de cada um de nós, na personalidade, porque a memória existencial está ligada à personalidade, não tem como fugir disto. O caráter está ligado à memória espiritual, mas a memória existencial está ligada à personalidade. Com um detalhe muito importante: a personalidade é dirigida pelo espírito, então não tem como o espírito desconhecer e não querer também, de repente, movimentar a sua memória existencial com aquilo que está no seu caráter, na sua memória contínua. E aí ele tem que saber fazer o mesclar isso de forma coerente, para não sair do contexto que ficou por ele mesmo avaliado a executar. Por isso o conhecimento é importante. Agora me perguntem, por que as casas espíritas não ensinam isso? Por que as casas espíritas não falam nisso? Por que as casas espíritas falam em reencarnação? Reencarnação, e muitos ainda dizem que veio para você ser castigado, para aprender a corrigir teus erros. Porque não estão estudando o suficiente. E quando eu falo isso em determinadas casas, eles nunca gostaram. Problema sério, né? Por que a atualização é importante? Aí eu digo sempre, o espiritismo é progressista e progressivo. Como é que você quer tratar o espiritismo da mesma forma que tratou Kardec em 1857? Nós estamos em 2023. Quaresma, mas é mais assim no Rio, né não? Oi? A doutrina, eu não sei, acho que em outros estados, em São Paulo, em Brasília, talvez, não é do jeito que é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pelo que eu conheço de outros estados, ainda é o pior. Mas outros estados também estão a mesma coisa. É o que está supondo mais. Também tá. Só em determinadas localidades é que avançou um pouco, está mais atualizado. Mas em outros locais também ainda mantém um patamar antigo, desatualizado, sem falar muito. Não, mas ninguém vai entender. Se não vai entender, não é um problema teu, que vai procurar o conhecimento para entender. Ou então você começa a pregar o Mobral. Mobral ainda tem Mobral? Não é o Mobral. A pedagogia que você aprendeu quando era criança é a mesma de hoje? Pois é. Será que não dá para entender? Não dá para entender que ontem você datilografava, hoje você digita? Que ontem você não tinha TV a cores e hoje você tem? E que tudo tem que avançar? Espiritismo, filosofia, ciência e religião. Olha a ciência ali. E por que não acompanhar a ciência? Avançou? Não avançou? E por que você tem que continuar dizendo a mesma coisa que dizia em 1950, em 1857? Tenha santa paciência, não mexe comigo. Veio também, versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Há aqueles com menor conhecimento, por isso mesmo, com menor capacidade de resoluções. Então, peso, entre aspas, mais leve dentro das condições possíveis de vitória. O fato do espírito a ser executado situa-se dentro das limitações do espírito, gerando um mapeamento genético favorável às ações determinadas. Ok? Fato do espírito menor, com menor quantidade
de assuntos, de problemas a serem mapeados no planejamento reencarnatório. E como esse fato do espírito é que vai dar origem ao mapeamento genético do perispírito e do corpo físico, porque o corpo físico está preparado para que eu execute o meu planejamento reencarnatório. Cada um tem a ferramenta adequada para resolver o que ficou definido no planejamento reencarnatório. Aquele que recebeu 2 talentos, estava o corpo dele proporcional às resoluções que ele precisava dar. As soluções dos problemas que estavam pautados no seu fato do espírito, no seu planejamento reencarnatório. Por isso, gerou um mapeamento genético favorável dentro das ações determinadas no planejamento reencarnatório. A gente deu o exemplo aqui da companheira Laura, que dava para reencarnar. Perfeitamente. Justo isso. Perfeitamente. Que está já em cima. Justamente. Mas a gente deu o exemplo de que ela... Você já imaginou se a Laura falha? Ela estava com medo. Se a Laura falha, de repente ela poderia prejudicar todo o contexto. E aí ela colocava que ela tinha feridas e que se um espinho pudesse cortar naquela cicatriz, será que ela não ia derrocar? Aí ele fala, querida, você foi preparada para assumir esse teu processo reencarnatório e siga em frente, tenha coragem, porque estaremos contigo. Tanto é que ela assumiu, se ela estiver dentro do que ela assumiu o pular de cerca do Antônio e recebeu aqueles 2 espíritos, veja. Quer dizer, tem que estar preparado. Coragem, preparado. Perdoou, né? É isso aí. Quer dizer, pensamento voltado, vontade voltada espiritualmente. Ela não ficou impregnada pelas coisas que sucederam na matéria. A matéria passa. E talvez aquele estágio lá, né? Graças a Deus. Você hoje E aquele estágio lá que fez bem. Eu vou receber um corpo novinho, tudo funcionando legal, coisa boa. E melhor, né? Melhor, né? Então tem que parar de comer carne. Ela está trabalhando diretamente, ela faz lanches dietéticos. Mas eu estou sabendo que ela está com a costela lá para fazer o final de semana. Muito bem. Nós estamos no versículo 22, que estamos falando justamente daquele que ganhou 2 talentos, mas a hora nos solicita parar, né, já que nós temos um horário definido, mas se vocês desejarem, nós podemos ficar aqui até a parte da tarde. Não tem problema. Trouxe almoço? Pede quentinha? Pede quentinha. Só diz que quentinha aí. Então, na próxima, nós vamos ver o restante dessa parábola, que é muito importante e é importantíssimo para nós outros. Nós vamos partir, vamos rever esse 22, que é o que recebeu 2 talentos, vamos ver o de 1 e as situações seguintes. E certamente o tempo vai transcorrer, nós vamos terminar a parábola dos talentos e vamos entrar em sentimentos. Vamos desenvolver sentimentos. Vamos ver como é que ficam as nossas situações no desenvolvimento dos sentimentos, o que acontece com o perispírito, e depois a seguir vamos para as matrizes mentais, certo? E tudo isso tem relação com o que estamos vendo até agora, porque nós vimos verdade, nós fizemos algumas análises, nós vimos planejamento reencarnatório, processo reencarnatório, né? Nós vimos processo desencarnatório, nós estamos agora analisando 2 parábolas importantes, o joio e o trigo, parábola dos talentos, para entrarmos em sentimentos. Vejam bem, essa programação não é minha, tá? Essa programação me é passada pela espiritualidade. Tanto é que eu outro dia em casa estava tentando entrar de uma outra forma, mas eu fui chamado a atenção. Fui chamado a atenção para seguir por esse caminho que estamos seguindo. Então, no próximo,
certamente nós vamos já começar a entrar em sentimentos, que é muito importante. Tudo, uma coisa vai tendo sempre relação com a outra. Não? É isso aí, meus irmãos. Alguém quer dizer alguma coisa? Diga para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, porque a nossa hora pede assim. Só para lembrar que mês que vem tem a Nete Guimarães falando sobre emoções, né, aqui, na cena. Um seminário com a Nete Guimarães, de 10 às 15 horas. A Nete? A Nete Guimarães vai estar aqui no Acena, né, aqui no prédio. E R$25 o almoço, né, vai ter um almoço. Preparem-se, porque a Nete Guimarães vai fundo. A Nete Guimarães vai falar sobre o efeito das emoções em nossas vidas. A Nete Guimarães é muito boa. Em comemoração ao aniversário de 90 anos dessa casa, né? E ela vai uma cena, porque o abrigo encamou, né? Hoje todo o desenvolvimento da NET, ela vai profundamente mesmo. A NET Guimarães, então, 25 de junho. Eu vou divulgar mais, né? E quem quiser, dia 25 de junho, de 10 às 15 horas. 25 de junho. Já está no grupo, né? Vai ter um intervalo para... Eu vi no grupo. Vai ter um intervalo para... NET Guimarães, muito bom. Vai ter um intervalinho lá para o almoço e depois retorna. E ela costuma sempre mesclar o que fazer espiritualmente com o que acontece na parte material. Ela costuma muito fazer esse tipo de envolvimento. É muito importante, né? E quem perdeu o Saúde em Ação de ontem, vegetarianismo e veganismo, falando duas feras que eu levei lá, né? Um é o Douglas Cavalcante e o seu Messias, que falando sobre, um é vegano desde 1966, falando dos efeitos da carne e tal, e vamos lá. Porque ele ali só come folha. Então. Por isso que ele tá aí, firme. Tá 7,5, né? Você, né? 7,5, né? 7,3. 7,3, é a mesma. Mas Esse coroinha que eu entrevistei. Ele está atrasado, eu estou com 80. Você já está nos 80? Eu e Márcio também. Ele está atrasado, ele está só com 73. Esse coroinha que eu entrevistei ontem, ele tem 73 anos, corre 100 km. Eu fiquei com vergonha quando ele ficou perto de mim. Gente, então vamos terminar e depois a gente pode continuar conversando. Vamos sim. O nosso encontro de hoje, no próximo encontro, como já falei, vamos terminar e vamos entrar em sentimentos. Quem não tem sentimento por aí? Todos temos. O pior é quando aquele sentimento está no sentido contrário. Nós vamos ver, inclusive, esse quadrinho aqui. O vetor, ao invés de ir para lá, vem para cá. Está lá no site da Rio de Janeiro. Quem quiser ouvir lá, veganismo, está no site lá, tá bom? E assim, mestre amado, queremos te agradecer os detalhes inseridos no encontro de hoje. Que possamos, mestre, primar pelas situações positivas aqui colocadas, a modo de podermos usufruir do amanhã, dias de maior paz, maior tranquilidade, maior condicionamento espiritual no sentido da benignidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos, que nos ajudaram nesta composição, que envolveram a todos nós que aqui nos encontramos, para que o entendimento e a compreensão se faça a nível satisfatório. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado,